Boa tarde com Jesus, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, ó Pai, de podermos vir à Tua casa, ter um tempo consagrado ao Senhor, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós durante essa semana que passou. Pedimos que continue conosco, ó Deus, até o Senhor retornar e nos levar ao lar, ó Pai. Unja, Senhor, mais este companheirismo, mais um culto de Santa Ceia, e assim vamos vencendo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos com perdão dos nossos pecados e das nossas falhas, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço, eu não sei a nota, acho que seja dó maior. Ah, tá, é mi menor, mi menor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus entregou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando, igualmente as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor, e por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor, e por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar, unidos iremos cantar. Amém, amém. Ser valente, coloca aí para nós, irmão Enoque, ser valente. Pode ser dó. Parece que é menor também? Não? A batalha contra o mal. Acho que mais alto. Isso. Na batalha contra o mal, ser valente, segue marcha triunfal, ser valente, olha o alvo que Jesus, que a vitória te conduz, oh, não deixe sua cruz, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca
Amém, amém. Nós vamos acompanhar agora o período, aquele primeiro período com o pastor Joaquim Gonçalves, de perguntas e respostas, ensinamentos da escola de hoje de manhã, que aconteceu no Tabernáculo da Fé de Goiânia. Então nós vamos lá, hoje é curto o vídeo, mas tenho certeza que é de grande proveito para nós, para a noiva. Vamos lá, irmão Adailton? Bom dia com Jesus. Vamos dedicar o tempo aqui a esses e-mails. O Haroldo Soares pergunta por que a igreja não fica toda a igreja fica até o fim da comunhão. Eu não tenho doutrina para isso, irmão. Eu não posso. Fica muita gente, mas muitos aproveitam por causa de ônibus, essa coisa toda. Muito obrigado. Aqui está uma aplicação de um dinheiro na compra de um lote. Mas o marido não quer porque Jesus está voltando. Bom, fica atrás do seu marido. Se ele não quer, em primeiro lugar, não é? Agora, nós não devemos parar, mesmo se soubesse que ele viria amanhã de manhã. O profeta ensina isso. Estaria plantando as suas batatas, não é? Mas não enrolado, embaraçado nas suas ramas. Então, dinheiro guardado na poupança ou empregado num lote é a mesma coisa, é o dinheiro que está ali, não é? Não tem nada a ver contra. É o mais seguro, é o investimento mais seguro. Nós vamos orar. Por essa esposa que não para em casa, vem para o encontro, fica meses e lá fica na casa de parentes, de amigas, enquanto que o marido fica em casa. É invertido, não é? Tem problemas de toda a natureza, de um lado e do outro. Mas nós levantamos as mãos. Eu não posso fazer nada a não ser isso. O seu pedido está diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aqui também é o único que eu posso fazer. É oração. Aliás, é o que você pede, oração pelo seu emprego. Esse emprego, você diz, orem por mim, irmãos, para que Deus revele aos proprietários desta empresa a verdade sobre quem eu sou e de onde vem a minha capacidade. Jesus, ouça o pedido do irmão, ó Pai, sob a graça de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Bom, a pessoa sai da comunhão, casa por lá, tem filhos, e agora pergunta se esses filhos são visitados com maldição. Eu não posso falar isso. Isso está no Velho Testamento. E há filhos que vêm da maneira mais contraditória, como Jefté mesmo foi um deles. E, no entanto, às vezes é uma bênção, uma bênção. Esse aqui, o marido anda com outras mulheres. Depois de 20 anos juntos, eu não tenho nada que fazer. A senhora já responde aqui. 1 Coríntios 7. É de duas naturezas. Uma pergunta e a outra também, a próxima, é sobre o mesmo assunto. Jesus, vamos levantar as mãos. Salve, Estilaro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Triste por pecar contra a sua família, pede oração e chega a pensar a suicidar. Completamente chocado, arrasado com a sua situação, com esse espírito que ele persegue. O caráter é aquilo que você é escondido nas costas. Não é o que você é publicamente. O caráter promove a reputação, a boa reputação. Porque caráter é uma vitória. Então tem que vencer. Vencer ou vencer. Né? O irmão Brana pregou a mensagem como hei de vencer. Né? Que jeito que eu faço para vencer? É bom você ler essa mensagem. E esse desespero que Amém. Tem como continuar, irmãos? Já estava bem no finalzinho. Ali ele iria concluir já. Ia falar, acho que um minuto mais ou menos, ou alguns segundos. Eu não sei bem o tempo para informar para eles lá. Mas vamos continuar. Amém? Como nós já explicamos algumas vezes, ou uma vez, eu não lembro, como é que funciona a transmissão do mesmo dia que nós colocamos. É um pouco dificultoso, mas graças a Deus o Senhor tem nos ajudado até aqui. Ebenezer. O livro perdido do Éden foi o tema da pregação que nós rodamos ontem, na verdade, foi ontem, sábado, dia 22 de abril de 1992. Eu vou ler um destaque aqui, para vocês verem o quanto
são boas essas pregações antigas e bem atuais. Quem aqui já era nascido no ano de 1992? Levanta a mão. Se eu já era? Isso. Quem já era nascido no ano de 1992? Olha só. E quem não era, vocês vão ver como é uma coisa atual. A mensagem é uma coisa rica que nós mesmos ainda não sabemos tanto de coisa que ela pode nos oferecer. A gente só tem que ir usufruindo e enriquecendo a nossa alma. Então, só para enriquecer isso, é bom demais os momentos de consagração no sábado, especialmente essa parte com o pastor Joaquim Gonçalves. Vou dizer novamente, o título da pregação é O Livro Perdido do Éden, 22 de abril de 1992. Não é tudo que consola as minhas razões, minha carne, que consola minha alma também. Às vezes eu ganho algo, mas a minha alma não fica feliz com aquilo. Orar, por exemplo, consola a alma, mas aborrece a carne. Jejuar consola a alma, mas aborrece a carne. Muitas vezes o irmão, aí continua aqui, muitas vezes o irmão pode estar errado, mas mesmo assim o mundo não é digno dele. O irmão que crê na mensagem, como você crê, ele pode estar errado ou ela, mas mesmo assim o mundo continua não sendo digno dele. Não tem nenhum moço fora dessa revelação que seja digno de uma dessas moças aqui dentro e vice-versa. Pastor Joaquim Gonçalves. Amém? Eu vou ler aqui um artigo que foi posto no revista A Voz da Cura. Alguém pode me dizer mais ou menos que data que foi mais ou menos este artigo? Quantos anos atrás? Foi exatamente 1950. Eu imaginei que ninguém ia falar, eu já dei a resposta. Em Beaumont, Texas. Foi baseado na experiência que um pastor teve nas reuniões do irmão Branham. Prepare-se porque vão gostar muito desse artigo. Já se passaram 36 horas e continuo bastante impressionado. Talvez consiga me recompor o suficiente para apresentar um tipo de relato das coisas maravilhosas que meus olhos viram e minha alma desfrutou. Não é um pastor que acompanhava o irmão Branham, pelo que eu percebo aqui. Esta é a minha cidade. Eu moro aqui, fui à escola, trabalhei, preguei e orei por esta cidade. Na semana passada, algo aconteceu comigo e minha cidade. Sou obrigado a confessar, não achei que isso pudesse acontecer aqui. Dizia que essa cidade era o cemitério de pregadores e que o auditório da cidade era suficiente para acomodar as pessoas, talvez grande demais. Como eu estava errado, quão gloriosamente errado. Talvez em outro lugar nesta publicação haja fotos e testemunhos das maravilhas de Deus. Foram surpreendentes para mim. A presença do Deus vivo pairava sobre o público como uma nuvem gotejando. Aleijados saltaram de cadeira de rodas. Pobres, desamparados e acamados levantaram das macas. E uma irmã com os pés inchados e com diabetes e gangrena, antes incapaz de suportar o corpo esgotado, recebeu cura e força e desfilou pelos corredores enquanto louvava e glorificava a Deus. Um paciente do sanatório da cidade, que tinha tuberculose, foi curado. Antes de voltar para o hospital, ele tirou radiografias com um médico particular e as trouxe consigo. Incrível, ele estava curado. Um ministro que o irmão Branham não conhecia estava ali deitado em uma maca.
com gesso do peito aos pés. Da plataforma, o irmão Branham apontou para ele. Contou uma parte da história do passado dele. Era verdade. Eu conheço o irmão. Ele é um membro da nossa igreja. Quarta-feira ele vai para Galveston, Texas, para tirar o gesso. Era para ele ter ficado engessado por 6 meses. Por mais extraordinárias que fossem as maravilhas e o indiscutível dom de discernimento, para mim, tudo isso ficou em segundo plano depois que vi algo a mais. Eu estava um pouco cético naquela primeira noite de domingo. Meu bom amigo, o irmão Jack Moore, havia me falado sobre isso, mas eu não tinha entendido completamente. Então o pequeno e frágil servo de Deus foi até a plataforma. O pequeno e frágil servo, vocês sabem quem é, não sabe? O irmão Branham. Em menos de 5 minutos, todas as minhas dúvidas se dissiparam como neblina diante do sol nascente. Eu era um convertido. Reconheci que ele era um homem de Deus. Ainda não tinha visto milagres, nem o dom de discernimento em ação. Mas diante de mim, em carne e osso, estava uma epístola do caminho excelente. A maior coisa para mim foi a demonstração viva da compaixão e o que isto causou em meu coração. Há um grande entusiasmo nos corações de nossos ministros e dos leigos também. Ouvem-se essas observações. Você já viu algo parecido? A coisa mais maravilhosa que já ouvi falar. Já viu tamanha humildade? Já sentiu tanta proximidade de Deus e tamanho desejo de ser um verdadeiro cristão espiritual? Eles eram sinceros? Meus irmãos ministros falavam sério? Nos últimos tempos, esta velha cidade tem sido assolada por uma luta partidária cruel. O horrível e impiedoso flagelo do preconceito religioso a faz sangrar muitas vezes. Na semana passada foi diferente. O auditório estava cheio, superlotado. O lugar inteiro era um altar. A plataforma estava lotada de pessoas doentes e desamparadas. O querido e pequeno servo do Senhor, exausto, foi para o aposento dele. Em seguida anunciaram: todos os pregadores venham para a plataforma, misturem-se com a multidão, orem pelos enfermos, cada um de vocês comece uma fila de oração. Tudo isso na minha cidade, esta pobre cidade doente. Eu vi o que pensei que nunca veria. Todos os ministros de Deus com um só coração e alma, ombro a ombro, orando, clamando, amando um ao outro e adorando a Deus juntos. Não é assim que deveria ser? No dia seguinte, todos se reuniram para um bom almoço. Tal harmonia e doçura raramente se vê. Percebi que o comparecimento de pessoas foi um dos maiores de qualquer cidade até agora. Do meu ponto de vista, a parte extraordinária foi quando o homem de Deus, que diz não ser pregador, pregou. Nunca vi tamanha unção, nunca ouvi uma mensagem como essa, nem Cristo ser tão grandemente exaltado. Não me interpretem mal neste humilde relato. Não estou louvando ou exaltando o homem, mas devemos honrar o que Deus realiza. Mas devemos honrar o Deus que realiza uma obra tão maravilhosa através dos servos dele. Resumindo, para mim, uma visão mais profunda, esperança, fé e consagração. Para minha cidade, um grande reavivamento, pecadores salvos, doentes curados, companheirismo e um maior entendimento. Amém? O nome dele é Tracy D. Bautler. Parece que ele converteu, não sei, que fala pastor do tabernáculo Glória. Amém? E nós, aqui no Brasil, em Araguaína, não presenciamos isso olho a olho, face a face, mas mesmo assim, graças a Deus, nós cremos
em tudo que aconteceu no ministério do irmão Brana. Amém? Bem-aventurado aquele que não viu e crê. E nós somos esse povo. Graças a Deus. Ficou de fazermos perguntas de Gênesis 26 ao 30. Correto? Alguém tem pergunta? Ou eu posso começar? Daqui a pouco o irmão Eliezer vai falar um destaque para vocês também, tá bom? Aí vai dar um aviso a respeito das perguntas sobre Gênesis também. Mas posso fazer a minha primeira pergunta? Antes que o nosso tempo se encerre. Quando houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão, e Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. O que o Senhor disse para ele? Quando houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão, e Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. O que o Senhor disse para ele? Antes disso, irmãos, eu esqueço. Se alguém tiver algum comentário sobre o artigo que eu li, pode levantar a mão, pedir para falar, tá bom? Os irmãos. Que eu esqueço de deixar espaço. Se eu não me engano, ele falou para ele não descer ao Egito, mas era para ele ficar ali, que era naquele lugar de Gerar, e que Deus ia abençoar ele ali. Quem sabe mais? Eu não tenho certeza também, mas ele disse para peregrinar ali, que ele ia abençoar a cidade que tu falou, qual foi? Isso aí mesmo. Aí que ia abençoar e que a semente dele ia ser como as estrelas e que todas aquelas regiões ali seriam da semente dele. Quem tem mais resposta? Alguém tem? Gênesis 26, do 1 ao 5. Você poderia ter falado com suas palavras, igual elas falaram, porque a resposta é um pouco grande. Mas elas falaram que Deus falou para ele, o Senhor falou para ele ficar em Gerar. Não foi? Foi isso? As duas concordaram. Vamos ver. Gênesis 26, do 1 ao 5. Foi isso mesmo, irmão Aldean? Muito bem. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. Eu fiz a pergunta com o parágrafo, como é que chama? Com o versículo inteiro. Só para vocês lembrarem, meus irmãos. Eu dei praticamente a resposta. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei. Pois a ti e à tua semente eu darei todas estas regiões. E eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu. E darei à tua semente todas estas regiões. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Tá certa a resposta? Amém. Muito bem. Só não cita que fica aqui em Gerar, mas fica nesta terra que eu te ordenei. Amém? Tem mais alguém que tem pergunta? Irmã Sara Rebeca. É sua mesmo? Qual foi a ordem que Abimeleque deu a todo o povo a respeito de Isaque e Rebeca?
O irmão Ronaldo levantou primeiro. Qual foi a ordem que Abimeleque deu a todo o povo a respeito de Isaque e Rebeca? Ele pediu para não tocar na mulher dele. Se alguém tocasse, ele iria morrer. Coisa assim. Na mulher de quem? De Isaque. E quem era a mulher de Isaque? Rebeca, né? Irmão Elias Medeiros, você levantou a mão. É a mesma coisa. Falou para ele não, o povo não tocar nem Isaac nem na sua esposa, porque seria morto. E Isaque e quem? E Rebeca, Ah, tá. Isaque e Rebeca eram esposo. esposo e esposa. Tá certo, irmã Sara Rebeca? Muito bem, irmão Ronaldo. Tem pergunta? Então vamos aqui. O irmão Ronaldo já preparou uma aqui também. Por qual motivo o rei pediu para Isaque se apartar dele? Ele teve ali um bocado de tempo, né? Mas chegou o momento que o rei pediu para ele se apartar, para ele se afastar de lá. Por qual foi o motivo? Qual foi o motivo, irmão Deusdete? Porque ele enriqueceu naquela região, aí o rei mandou ele sair de lá, porque ele estava mais próximo do que ele, né? Ele estava mais rico do que ele, né? Aí ele mandou ele sair de lá. Hã? Tá certo? Qual a resposta da irmã Sara Rebeca é Gênesis 26, versículo 11, tá bom? Quem quiser conferir. A sua resposta está? Ele não encontrou o versículo, mas está no capítulo 26. Leiam o capítulo 26 e vocês... 26, 12. Está indo em sequência. A irmã Rebeca fez 26, 11 e o irmão Ronaldo 26, 12. Quem tem uma pergunta sobre o versículo 13? Irmão Wesley. No capítulo 28. O que Isaac falou para Jacó após abençoar ele? O que Isaac falou para Jacó após abençoar ele? Ele falou que não era para ele tomar mulheres de Canaã, mas que era para ele ir na casa do pai de Rebeca, Betuel, e tomar uma das filhas de Labão. Irmão Wesley. Tá certo? Quem era Labão? Quem era Labão, irmão Elias Medeiros? Labão era irmão de Rebeca. Não sei. Era? Era? Amém. Labão era irmão de Rebeca. Então ele era tio de Jacó e de Esaú. Qual foi a resposta de Rebeca a Jacó quando ele temeu que seu pai o reconhecesse quando ele fosse levar a comida para ele, se passando por Esaú? Para vocês não se confundirem com Rebeca. Aí depois vai lembrar de Raquel. Rebeca era a mãe de Jacó. Qual foi a resposta de Rebeca a Jacó, seu filho, quando ele ficou com medo de levar lá a comida para o pai dele e o pai dele conhecer que ele não era Esaú? Qual foi a resposta dela, irmão Elias Medeiros? Ele falou, Rebeca falou para ele: não temas, porque se ele descobrir que é tu, a sua maldição está sobre mim. É sobre Rebeca. Vamos ver aqui a resposta, irmão Elias Medeiros.
Gênesis 27, 13. Quem tem Bíblia, abra. Gênesis 27, 13. E sua mãe lhe disse: sobre mim esteja a tua maldição, meu filho. Somente obedece à minha voz. E vai, traze-mos. Muito bem, irmão Elias Medeiros, parabéns. Era exatamente essa a resposta que eu queria. Sobre mim está a sua maldição. Irmão Eliezer Cardoso. Tem mais alguém que tem pergunta? Como a gente ficou sabendo de surpresa da última hora que o pastor não ia palestrar hoje, então eu falei para o Adailton, se sobrar tempo, né? Então eu tenho um destaque. Mas ainda tem muita pergunta ainda, não tem não? Tem não? Irmão Moisésinho? Tem? Moisésinho, milionário? Tem não? Se eu vou dar o meu destaque aqui, qualquer coisa a gente continua depois. Na mensagem Imagens de Cristo, hoje, como é culto de Santa Ceia, então isso aqui é bom para nós, principalmente no culto de Santa Ceia. Pastor, o profeta de Deus, para esta era, no parágrafo 87, diz assim: você sabe o que é anemia? Você sabe o que é anemia? Anemia. Anemia. Deixa eu ver aqui. Quem? Irmão Wesley. Fala para nós, irmão Wesley, o que é uma anemia? Anemia. Falta de vitamina? Falta de vitamina. Irmão Elias, o que é uma anemia? Anemia é sangue fino, água no sangue, que o povo fala. Água no sangue. E aí? Mantalita. Vamos perguntar para a Mantalita. Vamos lá, Mantalita. Depende da anemia, mas normalmente é deficiência de ferro que altera o sangue. Como é que é? Chupar laranja? Comer feijão? É. Então, muito bem, né? Feijão já tem uma grande quantidade de ferro, né? E a irmã Thalita deu a resposta. Eu acho que a água no sangue já é bem mais grave, né, irmão? Não é anemia, não. Mas falta de vitamina, às vezes, né? E a questão do ferro mesmo na corrente sanguínea. Então, o profeta está dizendo, você sabe o que é anemia? Uma anemia mais grave, aguda, ela vira um câncer, né, irmã Thalita? Que já é a leucemia, né? A leucemia. É uma anemia bem aguda. E tem várias formas de anemia. Mas é uma doença no sangue. Vamos resumir assim. É uma doença no sangue. O sangue que não está forte. É alguém... Aí o profeta está dizendo. É alguém que está sem sangue. Elas andam de modo estranho. Elas estão em desordem o tempo todo. Às vezes as pessoas ficam fracas, a preguiça aumenta, né? Todo mundo tem preguiça. Mas a pessoa que está com anemia, meu pai gostava de olhar assim no meu olho, assim. Ele disse que se tivesse branco, estava com anemia, né? Mas é isso mesmo. Às vezes você vê uma pessoa, ela chega a estar branca, né? A gente fala, chega a estar branco de preguiça. Mas às vezes está branca de anemia, falta de um estímulo no sangue. Comer uma coisa forte e se estimular, tomar um café, né? Que é um estimulante. Então o profeta está dizendo, elas estão em desordem o tempo todo. E esse é o problema com muitos de nossos membros de igreja hoje. Eles estão anêmicos. Não existe uma fórmula mágica para curar a anemia. Então não existe uma fórmula mágica também para curar a anemia espiritual. Às vezes estamos fracos na fé, fracos no espírito, e a fraqueza que nós sentimos é justamente uma falta de vontade de orar, de estudar a palavra, ler a Bíblia, ler a mensagem. E cada vez que nós
sentimos isso, nós vamos nos distanciando ainda mais de ler, de orar, de estudar. Mas qual que é a forma de vencer isso, irmão Adailton? O irmão Adailton está olhando na televisão, assistindo. Qual que é a forma de vencer isso? É você orando, lendo a Bíblia e estudando. Não tem outra forma. Não existe, para você vencer a anemia física, é comendo bem, procurando um médico, ele vai te orientar a tomar um sangue, não sei, nas veias, né? E comer feijão, rapadura, beterraba, uma coisa assim, né? Que os nossos pais, nossos avós faziam com que a gente comesse e realmente, geralmente você não tem vontade de comer. Quando você está com esse problema, você não tem vontade de comer aquilo que te faz bem. A beterraba, a rapadura, o feijão, você não tem vontade de comer, porque você está fraco, seu sangue está fraco, e isso é comida forte. E quando nós estamos fracos espiritualmente, a nossa vontade é de não orar, é de não ler a Bíblia, é de não ler as mensagens, é de não ter um tempo separado para Deus. O profeta está dizendo, é isso que está acontecendo com muitos de nossos membros de igreja hoje. Eles estão anêmicos. Eles precisam de uma transfusão de sangue do Calvário, que lhes dê o precioso sangue real, para fazê-los andar no antiquado caminho do Espírito Santo, talhado por Deus. Nós, principalmente os jovens, nós precisamos estudar a Bíblia e a mensagem do profeta, porque os nossos pais estão indo, e se Jesus Cristo demorar, como que nós fiscalizaremos o Evangelho daqui 10 anos de prazo? Às vezes as moças podem pensar, mas a gente não pode pregar, para que eu vou ler a mensagem? Para que eu vou estudar? Mas e se daqui 10 anos você estiver sentado dentro de um tabernáculo da fé, com a foto do irmão Brana, e o pregador pregando tudo ao contrário do que o nosso profeta ensinou? Como que você vai fazer? Você vai estar lá dando glória a Deus, aleluia, sem ter conhecimento da mensagem? E isso que acontece nas denominações hoje. Os crentes sinceros do passado liam a Bíblia, jejuavam, faziam vigílias e sabiam discernir espíritos. Hoje acabou. Não tem crente dentro dessas igrejas aí que sabe citar uma história correta na Bíblia Sagrada. Já aconteceu comigo, eles falar que Paulo foi jogado na cova dos leões. Um deles, um senhor, foi discutir comigo, meu pai, irmão Almir. Depois você lê lá onde Paulo foi jogado na cova dos leões. Aí nós falamos, não, meu irmão, passa outro dia, né? Passa outro dia, vai ler a Bíblia. Então, isso pode acontecer com a mensagem. Por isso é interessante nós estudarmos as eras, os selos, as 5 mensagens sobressalentes para o casamento, né? Sabe citar, irmão Adailton? Acho que eu sei. Quer que fale? Escolhendo uma noiva, casamento e divórcio, a união invisível da noiva de Cristo, o sinal, religião híbrida. Isso, religião híbrida. Casamento e divórcio, escolhendo uma noiva, a união invisível, o sinal e religião híbrida. Alguém já leu todas elas aqui? Irmã Jéssica, irmã Heloísa, vontade de casar, hein? Irmão Adailton, só na vontade também, né, irmão Adailton? E o irmão Moisés, a irmã Elisama não, Leonai, né? Quem já leu alguma delas? Mas, muito bem. Então, são essas que nós temos que anotar nas nossas agendas aí, falar, esse mês, se é que você leva um mês para ler ela, né? Vou ler essa, mês que vem, essa, no outro, essa. Anoto na capa dela. Tem muito assunto, o pastor Joaquim responde perguntas, o nosso pastor responde, que às vezes está dentro da mensagem de casamento e divórcio. Essa semana, eu até mandei para o irmão Adailton, uma moça não é ismo, porque eu não sei o que eles pregam, mas ela veio dizer para mim
Ela é de um estado do Nordeste, que respeita muito o nosso companheirismo, porém, o nosso pastor Joaquim Gonçalves se misturou com uma mulher, não sei o quê, mas ela não ia julgar, não, que nós não temos nada a ver com o erro do pastor Joaquim Gonçalves. O certo era a gente ficar calado, né? Mas a gente não aguenta, é a mesma coisa de dar um tapa na cara da gente. Eu falei para ela, se você e o seu pastor conhecessem a mensagem de casamento e divórcio, você teria temor de falar isso que você está falando. Aí ela falou, mas o homem depois que se separa de uma mulher não tem direito nenhum de casar com outra. Eu falei, vai ler a mensagem de casamento e divórcio, não foi? Falei só isso para ela, vai ler. Falei, isso aí não está escrito na mensagem de casamento. Eu pensei que estava. Falei, pois é aí que está o erro de vocês. Aí eu falei para ela, o pastor Joaquim Gonçalves, na igreja dele até hoje, nunca entrou uma bateria, nunca entrou uma guitarra, não entrou ritmo mundano. As nossas irmãs ainda se vestem como verdadeiras cristãs, o Espírito Santo ainda atua, a cura divina e o milagre ainda atua. Eu acho que se Deus tivesse desagradado dele, ele tinha saído e deixado ele sozinho. Mas não deixou. Não deixou. Mas como que você vai viver com alguém pregando a mensagem do Mão Brana e você não sabe fiscalizar? Você não sabe se aquilo que ele está pregando é realmente o que o profeta ensinou. Então, não aconselho ninguém a ter relacionamento nem de amizade, nem de conversa com esse tipo de pessoa. Certo? Rapaz e moça que nasceram depois do ano 2000, que foi o ano que o nosso pastor Joaquim Gonçalves se casou com a irmã Janaína, falando coisas que eles nem sequer têm conhecimento. Falei para ela, já leu a mensagem de casamento e divórcio? Nunca li não, mas eu sei. Falei, então você não sabe, vai ler. E assim temos que ser, cada um de nós, para não sermos anêmicos na palavra. Amém? Amém. Então tá bom, irmão Adailton. Vamos terminar. Aquela hora eu estava voando, irmão Elias, é porque eu estava elaborando o que eu ia falar, tal. Quando você falou de preguiça, eu lembrei de uma coisa que aconteceu. E vocês podem pensar aí mais ou menos na vida de vocês, o que vocês podem fazer. Mas lá no meu serviço, por exemplo, quando a gente trabalha em uma coisa, hoje em dia está muito forte essa filosofia aí fora. Faça o que você gosta, faça aquilo que você gosta, trabalhe naquilo que você gosta, que você ama. Tá? Aí tem gente que não gosta de nada e não sei o quê. Enfim, né? Faça o que você gosta. Mas mesmo assim, você amando um serviço, alguma coisa, não é 100% daquele serviço, tudo que está ali que você vai gostar. Vai ter alguma coisinha que você não gosta daquilo, mas é 1% de 100%, mais ou menos. Ou seja, os outros 99% supre aquele defeito. E lá no meu serviço não é diferente. Tem uma questão lá que eu já quis que o meu patrão tirasse, mas ele não tira, que é o fiado. E trabalhar com fichas de fiado é a coisa que eu mais detestava quando eu entrei lá. Tinha raiva, não gostava daquilo. Mas enfim, não consegui tirar isso dele. O que eu fiz? Se você não pode, tem aquele ditado, se não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Falei, é o seguinte, então eu vou entrar nessa briga com ele. Fiz uns planos lá, elaborei algumas coisas e busquei fazer isso na minha hora de maior produção, que é de manhã. Eu creio que a maioria é mais produtivo de manhã, é mais ativo, é mais feliz, é mais alegre, é mais, vambora que eu vou. Isso, quem dorme de noite. E, enfim, a coisa que você menos gosta de fazer, que você tem mais preguiça de fazer, busque fazer na hora de maior produção sua, na hora que você está mais ativo. E foi isso que eu fiz, mexer com essas fichas, e assim começou a vir ideias, é claro, eu ia orando também, é claro, a respeito daquilo, orando, o que eu faço, meu Deus. E eu sei que hoje já melhorou demais a situação, e hoje é uma das áreas que eu mais gosto de mexer, é nessa parte.
Deus me ajudou, é claro, não foi mérito meu, porque eu estava orando a respeito disso. Muitas vezes você pode pensar, não, irmão David, mas isso é coisa pequena. É pequena, mas eu tive que buscar a Deus para conseguir uma solução. E hoje a gente já elaborou estratégia lá, que fica tudo muito bom, já não perde tanto dinheiro como perdia antigamente. E eu não posso dar muitos detalhes aqui, mas em resumo foi isso. Melhorou bastante. Aí a gente vem para o lado espiritual. Você falou, faça aquilo que mais te impede de fazer, que você menos gosta de fazer às vezes, que é ler, leia. Mas procure fazer isso na hora que você está mais ativo, que você está mais disposto mesmo. Agora eu vou ler, estou com vontade de ler, não sou muito de ler, mas me deu uma vontade de ler agora, eu vou aproveitar. Então leia a mensagem, a Bíblia, e assim você vai indo com o tempo, as coisas vão melhorando. Amém? Era isso que eu estava tentando elaborar aqui, naquela hora. Aí você pegou de surpresa. Muito bem, depois o irmão Wellington Guerra, o irmão Wellington Andrade, vai fazer um workshop com o irmão Adailton, viu? Irmão Moisés. Tomara que o irmão Moisés não pare de vender fiado, viu? Os irmãos que estão nos assistindo, mas antes de eu falar, eu queria concluir principalmente para a mocidade, os jovens. Eu sei que não dá para você vir todos os sábados, mas faz uma experiência de vir aos sábados de manhã, das 7 às 10. Das 7 às 9 é o horário que a gente tem para ler e orar, e ler a Bíblia, ler a mensagem. Das 9 às 10, a pregação do pastor Joaquim Gonçalves. Faz uma experiência, você vai ver tanto que é bom. Você fica sozinho, silêncio, você está dentro do santuário, lugar que ninguém vai te atrapalhar, e você vai ficar mais forte. Você não vai ficar melhor do que ninguém, você vai ficar com o seu espírito mais forte. Você vai começar a acreditar mais na sua oração. Às vezes você ora e não acredita na sua oração, porque às vezes o nosso espírito está fraco. Mas quando nós estamos lendo, às vezes você está com um pensamento, de repente você abre a mensagem do irmão Brano e ele fala aquilo que você estava precisando. Então, aí a sua oração fica mais poderosa, você sai daqui confiando naquilo que você pediu, naquilo que você agradeceu. E a gente tem motivos para agradecer, todo dia temos motivo para agradecer. Papai tem carro para te levar na escola, papai tem comida para colocar dentro de casa, tem roupa para te dar, você tem inteligência, você não é deficiente, você consegue estudar, você tem seus benefícios, e assim por diante. Todos nós temos motivos para agradecer o tempo inteiro. Temos que deixar o nosso complexo de inferioridade. Às vezes nós temos complexo de inferioridade, de nós abatermos a nós mesmos. Nós lutamos contra o nosso sucesso, nós lutamos contra o nosso próprio sucesso, nos rebaixando, nós nos colocando para baixo. Não, você não é melhor do que ninguém, mas você é cheio do Espírito Santo, você conhece a mensagem do profeta de Deus, você tem um altar e você vai conquistar seus objetivos. A oração é parte fundamental. Irmã Rebeca e irmã Ruth, lá em Redenção, no Pará, Deus abençoe. Irmão Edilson Rodrigues, em Pernambuco, e a irmã Áquila Nascimento, em Formoso do Araguaia, e a igreja de Bernardo Saião. Estão com 6 pessoas nos assistindo, e daqui a pouco nós retornamos, depois do intervalo, para o nosso culto de Santa Ceia. Deus abençoe a todos. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo que nós tivemos, ó Pai. Nós sabemos que pouca oração é pouca bênção, muita oração, muita bênção, e se não orarmos, não temos bênção, ó Pai. Continue nos dando esse Espírito maravilhoso, essa unção maravilhosa, ó Pai. Cura os enfermos enquanto o teu culto acontece, ó Deus. Salva o pecador, liberta o aflito e oprimido, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Só um minutinho. As perguntas serão feitas assim: hoje,
no dia de hoje é para ler Levítico do 10 ao 12, certo? Quem está acompanhando certinho sabe que hoje é do 10 ao 12. Então, o que for lido de hoje até sábado que vem, aí a gente faz pergunta aqui, tá bom?